Irmãos, eu confesso que essa palavra, ela tem falado comigo há um tempo, né? Desde que o pastor Davi falou que eu traria, né, sobre Tiatira, que está lá em Apocalipse 2, se os irmãos já quiserem ir abrindo. Ao decorrer desses dias, ela veio falando comigo de formas diferentes. Cada vez que eu lia, cada vez que eu meditava nessa palavra, era colocado algo a mais ali ou algo diferente, né? E é até por isso que às vezes assim, a palavra fala que a voz de Deus é como o som de muitas águas, né, irmãos? Porque ela se renova e ela, sei lá, parece que é um mar de coisas que vem, cara, que você fica enlouquecido. Eu mesmo vim hoje aqui e eu falei assim, Senhor, mas beleza, e o que o Senhor quer que eu fale para a igreja, né? Porque comigo, glória a Deus por isso, comigo, essa palavra já falou comigo em vários âmbitos assim da minha vida e até do meu passado, né? Fez eu refletir sobre o meu passado. Amém, irmãos? Então, nós vamos continuar, né, falando das 7 cartas ali da Ásia, né? A gente está na 4ª carta, que é de Tiatira, que está lá em Apocalipse 2, a partir do versículo 18. Amém? A igreja está comigo já aí? Amém, glória a Deus. Vocês estão quietinhos, irmãos. Então vamos ler. E o anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhante ao latão reluzente, ou ao bronze polido. Eu conheço as tuas obras, o amor, e serviço, e fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezebel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das tuas obras. E destruirei com morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm essa doutrina, a não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vós não porei, sobre vós eu não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá. E serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, meus irmãos? Aleluia. Senhor, ó Pai, conduz, ó Pai, as nossas vidas, ó Pai, mediante a Tua palavra, ó Pai. Ó Senhor, coloque aqui, ó Pai, corações, ó Pai, rendidos a Ti, ó Pai, e humildade, ó Pai, para absorver aquilo que o Senhor tem a falar, não a igreja de Tiatira, ó Pai, mas a igreja Rocha Firme, ó Pai, aqueles que aqui estão, ó Pai, olhando os nossos próprios corações, ó Pai, sem pensar para quem seria essa palavra, senão para nós mesmos, Senhor. Que nós venhamos nos analisar, ó Pai, nesta noite, ó Pai, que nós venhamos, ó Pai, contemplar, ó Pai, a Tua glória, ó Pai, o Teu amor, ó Pai, o Teu poder, ó Pai, a Tua justiça, ó Pai, em revelação da Tua palavra, ó Pai. Conduza-nos, Senhor, a nos humilhar, ó Pai, nesta noite, ó Pai, e reconhecer, ó Pai, que só o Senhor é Deus, ó Pai, que só o Senhor é Senhor, ó Pai, e Salvador das nossas vidas, ó Pai. Te agradeço, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Então, a igreja de Tiatira, né, a 4ª igreja aqui, e ela se encontrava em uma das 7 igrejas ali da Ásia, né? E o que acontece? Esta carta, os irmãos viram que ela parece ser a maior das cartas, né? Até agora, né? Mas na verdade de todas ela é a maior. E
o engraçado é que essa cidade de Tiatira não era tão importante assim. A cidade, né? A cidade de Tiatira, ela não era tão importante economicamente ou politicamente, né? Falando. E só que qual era a importância dessa cidade, né? Ela estava numa rota importante para o exército. O exército romano ali, que é quem comandava, né? O Império Romano comandava. E era uma rota importante. Era uma rota importante para Esmirna, ficava mais ou menos 85, 80 quilômetros de Esmirna, né? Que a gente já falou aqui. E também 35 quilômetros de Pérgamo, né? Que era a capital ali da província, né? E essa rota, irmãos, era uma rota muito importante por conta do comércio, que tinha comércio entre Ásia e Europa, passava por essa rota. Então o exército, ele guardava essa rota com muito fervor, né? E ao decorrer do tempo teve muitas brigas, assim, muitas guerras em favor dessa rota aí, e a cidade precisou ser reconstruída algumas vezes, né? Amém? Se situaram até aí. Então, o grande foco ali daquela cidade era com a cidade comercial, muito importante, né? E vamos ao texto, irmãos. Aqui no 18, eu vou ler em outra versão, irmãos. Amém. Aí aqui no versículo 18 diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreva: eis que diz o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Irmãos, tem uma outra curiosidade aqui, né, nesse versículo, que é a primeira vez nas Escrituras, em toda a Escritura, primeira e última, né, a única vez nas Escrituras em que Jesus ele se revela como Filho de Deus. Aí vocês falam, como assim, né? Como assim é a única vez? É a única vez que ele mesmo fala que ele é o Filho de Deus. Em todas as outras são os apóstolos reconhecendo, ou quem é curado por ele, ou o próprio Deus, né? Que diz, este é o meu Filho amado, né? A quem me comprazo. Então, essa aqui é a primeira e única vez que Jesus fala, eu sou o Filho de Deus. Amém? E por quê, né, irmãos? Porque nessa cidade, o Deus patrono, né, dessa cidade era Apolo, filho de Zeus. Então o pessoal cultuava Apolo, filho de Zeus, o Deus do Sol, né? Então talvez seja por isso que Jesus se revela a Tiatira como o verdadeiro Deus. Fala, eu não sou filho de um Deus criado por vocês. Eu sou o filho do Deus vivo, né? O Alfa, o Ômega, aquele que estava no princípio, aquele que por intermédio de mim fez todas as coisas e sem mim nada do que se fez teria sido feito. Amém? Glória a Deus. E aqui diz que seus olhos, né? Seus olhos são como chama de fogo, irmão. E o que significa isso, né? O Senhor é aquele que tudo vê, né? Os seus olhos estão em todos os lugares. A gente não precisa falar nada para Ele. A gente não precisa falar nada para Ele porque Ele sabe de tudo, né? E os seus pés como bronze reluzente, que significa o quê, né? Pureza, poder, né? Ele tem poder para pisar na cabeça da serpente, né? Ele tem poder, ele é puro, né? Como bronze reluzente. E também alguns teólogos falam que ele quis se revelar à igreja de Tiatira, já que o bronze polido era um material que se trabalhava naquela época. Então, através disso, as pessoas olhavam, nossa, os pés do Senhor Jesus é como o bronze polido. Era algo que eles tinham visto ali na cidade, né, irmãos? Só que, ao meu coração, irmãos, essa passagem, esses olhos como de fogo e os pés como bronze reluzente veio de outra maneira. Porque os olhos, o fogo, né, muitas vezes nas escrituras é tratado como algo que purifica, né? Algo purificador. Então, o Senhor, Ele sabe quais são as suas obras. Ele sabe tudo que você faz. Ele sabe qual é o seu pensamento, onde está o seu coração. Não adianta você só fazer algo bom. Ele sabe se esse algo bom é para te engrandecer ou se é para engrandecer o nome dEle. Amém? E quando Ele olha para nós, irmãos, Ele olha isso, Ele olha o nosso coração. Só que o bronze que reluz, muitas vezes ele era usado como espelho. E qual que é o maior lugar que nós podemos estar, irmãos? É aos pés do Senhor Jesus. Então os olhos de fogo do Senhor Jesus nos constrangem. E ao nos colocarmos aos pés deles, nós enxergamos aquilo que a gente tem de errado, aquilo que a gente tem a ser
moldado, né, e purificado pelos olhos dele. Amém? Foi essa a revelação que o Senhor trouxe para mim, né? E espero que esteja falando com os irmãos também. Amém? E aqui ele fala assim no versículo 19: conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Amém, igreja? Então nós temos um grande elogio aqui da parte do Senhor, né? Quem gostaria de ter esses elogios, irmãos? E eu vou perguntar para os irmãos, mas os irmãos não precisam responder, viu? O Senhor, Ele te elogiaria pelas suas obras, irmãos? Se analisa agora neste momento. Ele elogiaria o seu amor, a sua fé, a sua perseverança. Às vezes a gente vê essas palavras assim, só que elas significam tantas coisas, né? Igual, conheço as suas obras. É justamente isso que eu falei, do fogo, né? De você se colocar ali aos pés do Senhor e ver realmente onde está o seu coração, né? Então, não precisa eu chegar assim: ô pastor Henrique, você viu o que o irmãozinho fez ou deixou de fazer? Não precisa. O Senhor, Ele conhece as nossas obras. Ele sabe de tudo, né? O seu amor, que é um dos pilares, né? O seu amor. Então, em todos eles tinham amor, irmãos. Eles faziam a obra com amor, sabe? Com fervor. Então, tipo, provavelmente o louvor deles era uma maravilha, era uma coisa louca, era uma chama, né? Era realmente o queimar do Senhor. Eles tinham amor pela obra. Eles tinham amor em fazer um evangelismo, eles tinham amor em tudo que eles iam fazer, irmãos. E a fé, o objeto, eu só acredito na fé, irmãos, quando o objeto da fé é Jesus Cristo. Então, por mais que tudo esteja acontecendo na sua vida e você não compreenda, você fala: não, mas eu tenho fé em Jesus Cristo, porque apesar de tudo, Ele sabe o que é melhor para a minha vida, né? Os pensamentos dele são maiores do que os meus. Amém? Então, para mim, eu só acredito na fé, irmãos, quando o objeto é Jesus Cristo. A minha fé é em Jesus. Amém? A fé, perseverança. Tá aqui que o seu significado, irmão, é muito grandioso, assim, porque eles perseveravam, e as lutas que eles passavam naquela época, como perseguição da igreja, né? Não tá falando aqui que eles passam pela luta assim, empurrando com a barriga e reclamando, murmurando de tudo, falando: ah, Senhor, por que isso está acontecendo? Mas beleza, né? Vamos levando. Não é esse tipo de perseverar, irmãos. É como naquele louvor, né? Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. É como nesse louvor. Então, tipo, eles perseveravam, irmãos. Quando tudo estava acontecendo, quando eles perdiam o emprego, por amor a Jesus Cristo, eles agradeciam. Eles falavam: não, glória a Deus por isso, né? Agora eu sirvo um Deus vivo, então não importa. Então, esse é o perseverar aqui, né, irmãos? Aquilo que eles enfrentavam ali na cidade, eles estavam perseverando. E esse aqui eu acho que é o pior. Não para a nossa igreja, né? Mas para o Brasil em geral, irmãos. Que fala assim: você está fazendo muito mais agora do que no início, né? Do que no começo. Geralmente, quanto mais tempo a gente tem de caminhada, mais tempo a gente conhece o Senhor, menos a gente faz, né? Isso é o normal. Não é normal, né? Não é normal, irmãos. Isso não é normal. Mas assim, aqui no Brasil a gente vê muito isso, cara. E muitas vezes a gente coloca a culpa nos jovens. Né? A gente coloca a culpa nos jovens porque a gente fala assim: nossa, quando eu era jovem a gente saía para o evangelismo, a gente fazia isso, acontecia. Mas agora não é mais a minha geração, agora é essa geração, mas eles são frios, eles não fazem nada. Mas, irmãos, a sua geração tem incentivado a geração dos jovens? O que aconteceu para você fazer menos agora do que no início? O que mudou? Era para a gente estar fazendo muito mais agora do que no início, irmãos. Então isso não é nem um pouco normal, isso realmente tem que ser mudado.
A sua geração, aquilo que o Senhor tinha para fazer na sua vida não acabou, não é papel dos jovens agora, é papel de toda a igreja. Aleluia. Amém, glória a Deus. E é diferente de Efésios, né? Efésios estava mais ou menos como o Brasil, né? Tinha deixado ali o primeiro amor e as coisas estavam indo se esfriando, né? Eles tinham amor e estavam fazendo muito mais agora do que no começo. E provavelmente era uma igreja, irmãos, que nós iríamos querer congregar, né? Quando você olha esses elogios do Senhor, né? Você fala, nossa, que top, cara, queria estar numa igreja dessa, né? Queria ser de uma igreja dessa. Amém? E aí, no versículo 20, ele fala, no entanto, contra você tenho isto. Dói, né, irmãos? Você já fica com medo. Já pensou, Jesus olha para você e fala, ó, contra você eu tenho isso. Você já fala, meu Deus. Você tolera Jezabel. Aquela mulher que se diz profetiza. Aquela mulher que se diz profetiza. Então, para Jesus, ela já não era. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Irmãos, aqui, ó, com esses elogios, né? E depois veio o que o Senhor tinha contra, né? A gente tem que tomar cuidado, irmão. Porque me fez lembrar de algo que aconteceu na minha infância, né? Que eu era meio preguiçosão, né, irmãos? Eu era um bom aluno, mas eu era meio preguiçoso. E aí eu tive uma grande ideia, né? Eu falei, cara, geralmente eu vejo o pessoal no final do semestre se matando para fazer trabalho, para fazer na correria para fazer as coisas, então eu vou fazer diferente. Os 3 primeiros semestres eu vou arregaçar as mangas e depois eu já fico com férias antes das férias, né? Foi esse meu pensamento na 8ª série, irmãos. E ali, tipo, eu era um aluno mediano, né? B, C. E aí, ó, A, B, primeiro, segundo, terceiro semestre, quando eu olhei a carteirinha, assim que a gente tinha uma carteirinha, eu falei, nossa, já somou mais de 20 pontos, passei. Né? Tô livre, passei de ano. Tô livre já. E aí no 4º semestre o pessoal tudo se matando, fazendo trabalho para compor nota e eu, já passei, filho. Já finish, né? Já finalizei, já matei tudo. E aí no final lá, tanto que a professora falou assim, ó, quem não precisa fazer recuperação pode parar não precisa mais vir às aulas, né? Agora é só o pessoal que vai fazer recuperação. Aí eu, então, férias. Aí eu voltei só pra ver lá o meu nome na lista, né? Dos que passaram de ano. E aí eu procurando, vejo na lista de reprovado. Aí eu, mas como? A minha carteirinha lá tava tudo certo, né? Eu fui bem em todas as notas. Por que eu não passei de ano, cara? E fui pra 8ª série de novo, revoltado da vida. E aí antes de começar as aulas eu pegava minha carteirinha do ano passado, a carteirinha do outro pessoal. Mas como você passou de ano? Você nem tirou 20 pontos, nem C, e você passou de ano. Aí uma professora me disse assim, Dean, quando no ano, se você demonstra uma piora, eles te reprovam. E mesmo que você não tenha os 20 pontos para passar, se você mostrou uma melhora ao decorrer do ano, você passa no conselho. Então foi por isso que você foi reprovado. Então, irmãos, aí eu já aprendi a ser mais humilde, né? Aí você já aprende a ser mais humilde. E é a mesma coisa conosco, né, irmãos? Tem até uma frase. Abra aí em 1 Coríntios, irmãos. 1 Coríntios. 1 Coríntios 9. A partir do versículo 25. Que é uma frase que ficou muito no meu coração e eu lembrei disso que aconteceu comigo, né, irmãos? Aí Paulo diz assim, ó. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa imperecível. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Contudo, esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Olha só, irmãos. Então, eu não quero andar assim no Evangelho. Como eu agi ali na 8ª série, né, que fui reprovado, eu não quero ser reprovado por Cristo, irmãos. Aleluia. Então, nós temos sempre que analisar
nosso coração e saber o que precisa ser moldado e realmente ter as características do Senhor, né, irmãos? Aí voltando para o texto, aqui em Apocalipse 20. Então ele fala aqui, né? Contra você tenho isto, você tolera Jezabel. E provavelmente esse não era o nome dessa mulher que se dizia profetisa, né? Porque para Jesus ela já não era. O nome dela não era Jezabel, irmãos, mas remete a Jezebel lá de 1ª e 2ª Reis, né? A esposa do rei Acabe, que muitas pessoas conhecem como o rei banana, né? Porque quem comandava mesmo era a rainha, né? Era Jezabel. Então, às vezes o pessoal usa assim, quando a mulher é mais pra frente do que o homem, geralmente fala, Jezebel e Acabe aí, né? Às vezes as pessoas brincam, né, irmãos? Mas Deus livre, né, de ser Jezabel aqui, irmãos. E assim, ela, irmãos, ela trouxe um grande esfriamento ao povo de Israel, né? E o paganismo também se originou naquele lugar. Porque o rei Acabe realmente era um banana, né? E ela lutou contra os profetas do Senhor, né? Ali em Israel. Então todo mundo que profetizava algo que ela não queria, ela matava. Se era um profeta do Senhor, então ela matava. Então as pessoas começaram a profetizar ali coisas que vinham de acordo com o que ela queria, né, irmãos? E uma das pessoas que foi perseguida ali foi Elias, né? Teve até um homem muito bondoso, que agora eu não lembro o nome, que ele guardou ali, né? Mais ou menos 100 profetas do Senhor em 2 cavernas, né? 50 em cada. E ele levava alimento da mesa de Jezabel para eles, irmãos. Ele era corajoso, né? E Elias também. Elias, ele chegou lá, falou, não, Senhor, eu tenho algo a dizer, né? Para com esse povo. E aí fez ali... Eu não vou contar toda a história aqui, irmãos, pra gente decorrer no texto, mas assim, veio ele fez prova do Senhor ali, né? E veio um grande fogo dos céus, e naquele dia morreram mais ou menos 450 profetas, né? Da Jezebel lá, de Baal. Então, ela cultuava geralmente a Azerá, Baal também era cultuado ali. E teve um grande esfriamento, porque as pessoas elas tinham medo, né, de ir contra. Então teve um grande esfriamento espiritual. Muitas pessoas tiveram ali imoralidade sexual também e comida sacrificada a ídolos. Então o Senhor trouxe isso nesse texto, né, ali para Tiatira. Mas não seria um espírito de Jezabel ali, irmãos. Seria apenas uma pessoa que não era um demônio que tinha incorporado nela, mas era uma pessoa que vivia como Jezabel. Então muitas vezes a gente pode ter na nossa vida, não um espírito, mas viver de acordo com ela, levando muitos a ter um esfriamento espiritual, levando muitos a não ter a palavra do Senhor, né, como conduta das nossas vidas. Amém? E aí fala aqui, né? Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Lembra que eu falei que era uma cidade comercial, irmãos? Então ali eles trabalhavam o linho, o couro, eles trabalhavam o bronze, eles trabalhavam a tintura de púrpura, né? De púrpura? De púrpura, que era um dos itens mais caros dali, né? Até em Atos dos Apóstolos também a gente vê a Lídia, né, que vem dessa cidade, de Tiatira. E ela tem ali a palavra do Senhor através do apóstolo Paulo e chama o pessoal a vir morar por um período na casa dela, né? Se ela realmente é serva do Senhor. E assim, irmãos, provavelmente a grande dificuldade naquele lugar era o seguinte, porque ali existiam sindicatos, né, algumas associações que regularizavam essas profissões, assim como hoje, né? Então tinha alguns sindicatos lá. Então tinha o sindicato dos metalúrgicos, né, que era o pessoal lá que mexia com bronze, com bronze polido e tudo. E aí tinha o sindicato têxtil lá, né, o pessoal que mexia com as roupas lá. Só que cada um desses sindicatos, irmãos, tinha um deus pagão da sua profissão.
Então tinha as reuniões de sindicato, e naquelas reuniões, muitas vezes, teria imoralidade sexual para aquele deus pagão, né? Você teria um sacrifício ali sexual. Muitas vezes no decorrer do culto também haveria comidas oferecidas a ídolos, né? O Davizão até falou sobre isso no último culto, então não vou me atentar a isso, né, irmãos? E assim, trazendo para os dias de hoje, né, irmãos? O que no seu serviço, assim, muitas vezes, algo que eu já até tinha deixado passar aqui, é que eles toleravam Jezabel. E o que é tolerar, né, irmãos? É fazer vista grossa, ou até suportar, aguentar, mas no caso aqui seria fazer vista grossa, fingir que não viu. Então, assim, muitas pessoas ali não toleravam a Jezabel. Então, uma pessoa que trabalhava com bronze se convertia e deixava de fazer aquelas práticas pagãs, né, aquelas demandas pagãs. Muitas vezes ele não podia mais exercer a sua função na cidade. Então, não exercendo a função na cidade, ele falava assim, não, glória a Deus por isso, né? Infelizmente eu não vou mais poder exercer a minha função aqui, mas agora eu conheço a verdade. Só que tinha outras pessoas, irmãos, que estavam meio balançados com isso. Porque Satanás, quando ele vê que a igreja, né, a igreja está lutando contra, ele infiltra um dos seus dentro da igreja, né? Então ali eles toleraram Jezabel, e era essa mulher que trazia algumas doutrinas que ia totalmente contra a palavra. Falava, não, você tá sendo muito rigoroso, né? Também não é assim, o evangelho não é assim, né? Você já conhece a verdade? Pode ir lá, cara, come da comida oferecida, né? Pode ter relação sexual, pode adorar o Senhor Jesus de dia e o Deus Baal à noite, não tem problema. Era mais ou menos essa doutrina que ela estava passando aqui. E aqui em Apocalipse 25 tem uma fala dela, né, irmãos? Que provavelmente eles usavam. Que é assim, capítulo 25? Não, é versículo 24, que fala assim, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás. Então, provavelmente essa era uma frase muito utilizada por ela, né? E que frase é essa? Naquela época era uma como se diz? Uma tática de batalha. Então, primeiro você tem que conhecer o seu inimigo para saber como vencer. Então, quando ela falava isso, irmãos, ela fala, como você vai vencer o pecado se você não sabe como é o pecado? Primeiro você tem que pecar para depois conhecer como se livrar dele. Era mais ou menos essa ideologia dela, né? E provavelmente ela também acreditava no dualismo grego, né, irmãos? Onde a carne é ruim e o espírito é bom. Então, o que você fizer da carne, você pode fazer. Você pode se prostituir, pode usar droga, pode fazer o que for, porque quando morrer, o espírito será elevado e a carne vai ficar. Então, não tem problema nenhum. Que é uma grande heresia, né, irmãos? Nós sabemos que na vida de Jesus Cristo, ele foi como um cordeiro sem mácula. Ele não precisou provar do pecado, né? Ele venceu a cruz dessa forma. Então, nós não precisamos provar do pecado para saber uma fraqueza do inimigo. Não, a gente vai saber que a gente é fraco e que muito provavelmente você não vai se desvincular daquele pecado, né, irmãos? Então, era mais ou menos isso que essa mulher profetizava, né? E o pior, ela falava, olha, que ela se dizia profeta, então ela falava, eu falo com Deus e Deus fala comigo, né? Provavelmente era isso que ela falava. E como você vai ir contra uma pessoa que fala que é um profeta do Senhor? Como, igreja? Com a palavra, né? Então é com a palavra, irmão. Então você tem que conhecer do Senhor, para quando vir esses profetas, né? De Deus Azerá, desses outros deuses aí, que muitas vezes nem ele sabe que cultuou esses deuses, né? A gente repreender mediante a palavra. Então é um perigo, irmãos, porque aqui no Brasil mesmo, muitas pessoas, aqui no Brasil, não antes, mas agora também, muitas pessoas não querem nem saber de ler a Bíblia, né? Preferem
vê um pregador lá do TikTok ou do YouTube, tem grandes homens, irmãos, tem grandes homens, mas só a luz das Escrituras pra gente saber quem é o verdadeiro e quem não é, né? Não tem como você falar, ai, ó Senhor, derrama aí sobre mim o dom da revelação aí de espíritos pra eu saber quem é quem. Não, irmão, ó, não tem atalho, né? Como fala no louvor aqui, né? Eu não quero atalhos, né? Quero passar pela cruz. Aleluia. Então, muitas pessoas estavam se deixando levar, irmãos. Por quê? Porque se eles se convertessem, eles iam perder o emprego deles. Então, eles falaram, bom, isso que ela está pregando aí vai facilitar para mim, porque eu não preciso deixar de adorar, eu não preciso deixar de sacrificar comida aos ídolos, então eu venho para a igreja, tenho um pezinho na igreja e um pezinho no mundo, né? Então, para eles era algo muito bom. E infelizmente, irmãos, é algo que tem acontecido hoje, né? Porque muitos pregadores começam até bem, pregando ali o evangelho, com firmeza, né? Com fidelidade às Escrituras. Porém, ao decorrer do tempo, irmãos, aquele pecado de estimação, muitas vezes você fala assim, saber, ó, não me aconteceu nada, né? Acho que Jesus tá até deixando, né? Porque, sei lá, tá normal. E às vezes eu ainda me ajoelho e sinto a presença, né? Será que você está sentindo realmente a presença? Porque, irmãos, o que eu tenho percebido é que as pessoas, elas têm feito um bezerro de ouro. Só que leva o nome de Jesus. Então, as pessoas, elas fazem um bezerrinho de ouro ali, por não conhecer as Escrituras, e acaba adorando um Deus que não vê, um Deus que não ouve, um Jesus que não vê, um Jesus que não ouve, um Jesus que não fala, um Jesus que não transforma, um Jesus que não testifica, um Jesus que não salva. E é essas pessoas que vai chegar lá no final e Jesus vai falar, aparta de mim que eu não vos conheço. Porque você achava que estava adorando a mim, mas eu não sou esse cara aí não, né? Então é mais ou menos isso que as pessoas estão fazendo. Estão deixando de ler a Bíblia, que realmente é aquela que pode transformar, né, os nossos corações, é aquela que fala com a gente, é aquela que nos ouve, né, aquela que responde. Para muitas vezes, irmãos, só ver um videozinho ali de 30 segundos, porque 1 minuto já é muito, né? Já é muito, então não vê nem a pregação. Às vezes a pessoa pode pegar essa pregação agora na internet, em vez de pegar uma parte boa ali que realmente vai testificar na vida de alguém, não, pega 1 minuto ali que vai falar, ó, o Dean tá cancelado. Né? Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado com essa doutrina, né? Com essa comodidade, né, que está tendo hoje. Nós temos que conhecer mais das Escrituras, né, irmãos? Amém. E aqui fala, por isso, não. Fala no versículo 21. Dei-lhe tempo para que se arrependa, mas ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Então, irmãos, o Senhor, ele continua sendo um Senhor de misericórdia. Então não tá tudo bem aqui porque tá dando tudo certo, né? Eu tive chance de me arrepender. Eu tive chance lá no 4º semestre de também tirar notas boas, né? Eu não precisava me matar no final do semestre, mas eu podia ter tirado notas boas, né? Mas o Senhor, ele é misericordioso, irmãos, e muitas vezes a gente está falando, não, acho que Deus não está ligando não, porque eu estou fazendo isso aqui e as coisas estão acontecendo, e tudo está se movendo, tudo está cooperando, né? Mas na verdade, Ele está dando tempo da gente se arrepender, irmãos. Ele tem dado tempo para a gente se arrepender. E aí fala assim, né? Eu parei no 22? Não, 21. Aí no 22, por isso vou fazê-la adoecer, e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, caso não se arrependam das obras incitadas por ela. Então, irmãos, aqui vem o juízo, né? Veio o juízo, né? Veio o juízo sobre Jezabel aqui, né, irmãos? Essa pessoa que se dizia profetiza, né? Tanto que hoje é possível você ver lá, onde já foi a igreja de Tiatira.
Tá lá em Akhisar, na Turquia. Mas só não tem nada, irmãos. É só um sítio arqueológico lá, não tem mais igreja de Tiatira. Então, nós temos que nos converter, irmãos. Nós temos que nos arrepender daquilo que é, para não provocar a ira do Senhor, né? Pois o Senhor é esse homem com olhos de fogo, né? Este homem que vem com seus pés firmes, né, irmãos? Com seus pés de justiça, né, irmãos? E no 23 fala: certamente ferirei de morte os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e coração dos homens. E retribuirei a cada um de vocês de acordo com as tuas obras. Irmãos, aqui, ó, fala que vai ferir os filhos dessa mulher, né? E quando Jesus ele se apresenta ali como filho de Deus, irmãos, no original é ruios. Ruios, essa é a palavra para filho de Deus ali, né? E aqui, nos filhos dessa mulher, tá teknon. Teknon. E o que quer dizer, né, irmãos? Tem até, teknon são filhos meramente por nascimento. Né? Tem até em Romanos 8,16. Então, ruios e teknon são filhos de sangue, filhos de nascimento. Porém, ruios é um filho maduro. Então, é um filho que se parece com o pai. Né? Não só no parecer, não só por ser de sangue, mas pensa como o pai, age como o pai, anda como o pai, fala como o pai. Então, Jesus ali ele estava testificando: eu sou o verdadeiro filho de Deus. Eu sou como o meu pai, né? Em todos os seus adjetivos. E aqui, teknon é um filho, não fala a idade, mas provavelmente é um filho imaturo. É um filho que é de sangue, mas não se parece com o pai. Né? Você fala: é meu filho? Ah, é filho mesmo? Né? Agora tem outros que até não andado, né? Você vê os dois andando junto lá. Você fala: nossa, parece pai e filho. Não, são pai e filho mesmo. Amém? Deixa eu ver aqui, irmãos. Irmãos, tem muita coisa aqui que eu achei que o Senhor ia pedir para eu falar, mas eu não precisei falar. Certamente ferirei de morte os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e o coração dos homens. E retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. E aí fala aqui, né? Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem os ensinos dela e não conheceram, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outro fardo sobre vocês, senão que se apeguem com firmeza o que vocês têm, até que eu venha. Amém, irmãos? E aqui, irmãos, dá para ver que existiam 3 tipos, né, de irmãos naquela igreja. Teve até um pastor que ele brinca, né? Quando perguntam para ele como que tá a igreja, né? Nossa, e a igreja lá, pastor, como é que tá? Aí ele fala assim: ah, não, tá boa. Tá mais ou menos e tá ruim. Aí a pessoa olha assim: oxe, como assim, né? E é a mesma coisa aqui. Aqui tinham os servos, irmãos, que toleravam, né? Jezabel fazia vista grossa, via que estava errado, não convia muito com a palavra, mas deixava quieto, deixava para lá. Tinha aqueles que não, que se aprofundava: nossa, essa é profeta do Senhor mesmo, não sei o que. Realmente eu não preciso dessas coisas, né? Eu posso servir Jesus, porque eu já conheço a verdade, e servir a outros deuses, não tem problema. E tinha aqueles, irmãos, que nem toleravam e nem seguia essa doutrina. Tinha aqueles que caminhavam reto nas palavras do Senhor Jesus. Aleluia. E eu espero, irmãos, que essa igreja aqui não tenha 3 também. Aqueles que toleram, aqueles que vão de encontro com os pecados, né? Com aquilo que convém ao nosso coração, mas sim que nós seguiremos com retidão na palavra do Senhor, né? E leva para as nossas vidas assim, irmãos: não tolera. Olha no seu serviço, se no seu serviço é ainda um serviço que te faz mentir, te faz algumas práticas que não convêm com o evangelho, irmão. Chega de tolerar. Não dá para tolerar essas coisas. Quando a pessoa perguntar muitas vezes o que você pensa, você fala: nossa, referente
Não só nas escrituras, mas eu penso dessa maneira também. Né? Vamos se posicionar, irmãos. Aqui está pedindo posicionamento dos irmãos da igreja, né? Nós temos que nos posicionar, irmãos. E às vezes você fala assim, mas é difícil. E tem uma palavra, irmãos, que falou muito comigo, aqui também. Tem muita coisa que falou muito comigo. Mas assim, fala assim, no 25, né? Senão que se apeguem com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Então você não precisa ter muito, irmãos. Desde que seja a palavra verdadeira. E nós não somos mais meninos, irmãos. Nós temos que parar de agir como meninos, como diz Paulo, né? Nós já somos... Muitas pessoas aqui já têm caminhado um bom tempo com Cristo. E mesmo que não tenha caminhado, irmão. Mesmo que lá nos 10 mandamentos, né? Lá nas leis morais. Você só tenha isso do Senhor. Não dirás falso testemunho. Você só tem isso. E aí vem alguém e te induz a matar. Fala que tudo bem matar. Aí você olha assim e fala, cara, não condiz com o caráter de Cristo, porque um Senhor que diz para eu não dar falso testemunho, provavelmente ele não quer que eu mate. Mesmo que você não tenha ou não matar, com aquilo que você tem, você já fala, opa, não é o caráter de Cristo. Então, se tem alguma coisa assim que te induz a trair o seu cônjuge, aí você fala, cara, não parece um caráter de Cristo. Porque aquele mesmo caráter que fala que não é para eu mentir, provavelmente ele não vai gostar que eu traia minha esposa. Então, irmãos, é se apegar àquilo que você tem, aquilo que você tem de verdade. Não somente isso, irmão, se você tem a oportunidade de conhecer o que parece assim, que não era o que acontecia lá em Tiatira, né? Era o contrário de Efésios. Efésios, eles tinham uma doutrina, eles tinham conhecimento de Deus. Mas parece que aqui em Tiatira, eles não tinham tanto conhecimento de Deus. Eles tinham pouco, principalmente por esse versículo aqui, né? No 25. Senão, que se apeguem com firmeza ao que vocês têm. Então tinha muitos ali que estavam se apegando com firmeza naquilo que eles tinham. Eles não tinham um estudo todo domingo, eles não tinham a célula, eles não tinham nada disso. Porém, eles ficavam ali, adorando e glorificando o Senhor, fazia, né, os serviços e serviam antes mesmo de ter um título de diácono. Eles já tinham esse espírito no servir, né? A diaconia, eles já tinham esse serviço. Então muitos ali já se apegavam àquilo que eles tinham, porque eles não tinham muito. Será que a gente está se apegando naquilo que a gente tem? Ou será que quanto mais a gente tem, mais a gente é levado pelos nossos pensamentos ou por doutrinas aí de outros lugares, né? De outras pessoas? Será que a gente tem acreditado mais em um Jesus que o pessoal inventa do que aquele Jesus das Escrituras? Meus irmãos, e aqui fala, né? Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei a ele autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Aqui, irmãos, é para aqueles que persistirem. Assim como na época lá da Jezabel, Elias, ele achava que estava só, né? Ele achava que estava sozinho. E aí o Senhor veio de encontro com ele e falou, você unge tal a rei, você unge tal a profeta no seu lugar, mas eu vou te dizer uma coisa, há 7.000 entre vocês que não se ajoelharam e não beijaram aos deuses, né? Então, irmãos, sempre há um remanescente do Senhor. E eu quero que os irmãos se atentem muito a essa passagem aqui, porque está falando, essa promessa aqui é para a igreja do Senhor, irmãos. É para sua noiva. E assim como naquela ministração do Alessandro, né? É uma noiva madura, irmãos, que eles querem aqui. Ele não quer uma noiva assim nova, não. Ele quer uma noiva madura. E o que é uma noiva madura? É uma noiva que conhece aquele que você está adorando. Então você vai adorar o Senhor com conhecimento. Ele não quer aquela noiva que fala, ele fala que não gosta de cebola aqui no arroz, mas eu vou colocar ele que coma. Ele não gosta de cenoura aqui, mas eu vou colocar e se vira, né? Se não comer,
não come não, irmãos. Ele quer uma noiva madura, uma noiva que conheça o Senhor Jesus e saiba realmente do que Ele gosta, do que Ele não gosta, não faça aquilo que Ele não gosta e faça aquilo que Ele gosta, irmãos. É essa noiva madura que está aqui. E a essa noiva Ele fala, aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei a ele autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e a despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que eu recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã, que é Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, irmãos. Amém, Senhor. Ó Senhor, coloca, Pai, essa palavra no nosso coração, ó Pai. Ó Senhor, desde já, ó Pai, desculpa as minhas falhas, ó Pai. Desculpa, Pai, se eu não tenho uma fala eloquente aqui, ó Pai, mas o que eu quero do meu coração, ó Pai, que assim como essa palavra, ó Pai, testificou na minha vida, ó Pai, em algumas coisas, ó Pai, venha falar com a Tua igreja, ó Pai. Que a Sua igreja, ó Pai, não venha andar, ó Pai, soberba, ó Pai. Que ela não venha pensar que essa palavra é para outra pessoa, ó Pai. Mas que nós venhamos absorver, ó Pai, e fazer a Tua vontade, ó Pai. E assim, ó Pai, como estas promessas, ó Pai, que aqui estão, ó Pai, que nós sejamos, ó Pai, transformados, Senhor Jesus, na Tua noiva madura, ó Pai, naquela que se casará com o Senhor, ó Pai, naquela que será com o Senhor em unidade, ó Pai, naquela, ó Pai, que caminhará, ó Pai, e seguirá, ó Pai, os Teus passos, ó Pai, assim como o Senhor é, ó Pai. Conduz, ó Pai, a Tua igreja, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Amém, ó Pai. Aleluia.